Bom, a quarta e a quinta aula de embriologia, elas têm a ver com a forma externa, né, do embrião, como é que o embrião vai se transformando, tá? Vai mudando de disco trilaminar, né, em uma forma, aquela forma de dinossaurinho, né, que vai se tornar um bebê depois. Bom, acho que o primeiro fenômeno, né, que o professor chamou a atenção é o fenômeno de neurulação, né? É uma explicação mais simplificada, tá, da neurulação, não é o objetivo assim, do estudo adentrar assim, no sistema nervoso, na formação do sistema nervoso, né? Ah, mas sim que a neurulação como um processo inerente a essa aquisição, né, de forma humana, né, a tal da morfogênese. Bom, ela começa com o surgimento da placa neural, que é essa diferenciação celular aqui da ectoderme, né? Bom, isso aqui é ectoderme. Aliás, isso aqui tudo era ectoderme, né? Isso aqui é uma diferenciação. Tá? Essa diferenciação aqui, neguinho deu o nome de neuroectoderma. Tá? Neuroectoderma. É o tipo, né, a denominação do tecido que forma a placa neural. Tá bom? Ela é formada por um tecido chamado neuroectoderma. Então, essa aqui é a placa neural. Ok. Daí o que acontece, né? Você vai ter, na verdade, você vai ter a formação de pregas neurais e das cristas neurais, né, mais lateralmente, mas como esse aqui não é muito objetivo, né, a gente vai direto para a parte da formação do sulco neural. Tá? Então, esse aqui seria o sulco neural. Tá? Esse sulco neural vai se formando, né, e vai dar origem ao tubo neural a partir de uma união, né, dessas posições aqui, né, relativas, na verdade, às pregas neurais, e um deslocamento do ectoderma nesse sentido. Tá? Quase que nem a formação da notocorda aqui, né? Inclusive, essa é uma atividade indutora clássica da notocorda. Na verdade, ela é a atividade indutora da notocorda. Tá? A notocorda ela tem basicamente uma função, né, indutora, tá? Não tem assim uma outra função marcante, né? E uma coisa interessante também é que a remanescência, tá, na vida adulta, né, na verdade na vida pós-fetal, né, a remanescência da notocorda são os núcleos pulposos, né, ou pulposos, tá, os núcleos pulposos das vértebras, das vértebras da coluna vertebral. Tá? Ok, então a formação do sulco neural, deslocamento aqui desse tecido aqui que agora você pode chamar de ectoderma cutâneo, tá? E enquanto que isso aqui seria o neuroectoderma, né? E a formação então dessa estrutura aqui, o tubo neural, tá? Esse aqui é o mesoderma, né? O mesoderma em todas as suas porções, né? A porção aqui do mesoderma paraxial, mesoderma intermediário e essa porção lateral aqui, tá bom? Que seria o mesoderma da lâmina lateral, ok? Beleza. O que tem depois? Ah, tá. Olha só. Depois você vai ter o quê? Um fenômeno, né, que é importante saber, que é o processo de segmentação do mesoderma paraxial. Ok, então aqui é a segmentação, tá? Ou também a metamerização do mesoderma paraxial. Basicamente essa divisão do mesoderma, né, nessas porções aqui que vão ser somitos. Tá? Você vai ter aí a formação de vários somitos, né? Na verdade de 44 a 48 pares, né, de somitos durante o desenvolvimento. Tá? Bom, e pelo número de somitos também você consegue analisar uma etapa, né, do desenvolvimento embrionário. Beleza.
que acontece? Você tem essa divisão, né? Aqui eu botei uma imagem aqui antes da formação do tubo neural, né? Você vai ter uma divisão dessa região aqui do mesoderma, tá? Naquelas três partes, né? Que seria o mesoderma, aqui já formando os somitos, né? Que você tem aí o corte, né, transversal desse mesoderma paraxial, né, nos somitos, como sendo um triângulozinho, né? Tá bom? Esse triângulozinho aqui. Então, você tem aí o mesoderma paraxial, você tem o mesoderma intermediário, né? E você vai ter o mesoderma da porção lateral, né? O mesoderma da lâmina lateral. O que vai acontecer aqui com o mesoderma da lâmina lateral? Ele vai se dividir em duas lâminas, na verdade. Tá bom? Vou fazer justamente essa movimentação aqui, se dividir em duas lâminas. Tá? Aqui você está vendo ele já dividido, já transformado em duas lâminas. Tá bom? E essa lâmina aqui, que seria uma lâmina parietal, tá bom? A lâmina de cima, né, que seria a parietal, e a lâmina de baixo aqui, que seria a lâmina visceral, tá bom? Do mesoderma na porção da lâmina lateral, ok? Bom, beleza, aí você tem essa lâmina parietal, essa lâmina visceral, e você pode também atribuir outros nomes, tá bom? Por exemplo, o mesoderma da lâmina lateral, tá bom? No seu folheto somático, tá? E no seu folheto esplâncnico, né? Tá bom? No seu folheto somático e no seu folheto esplâncnico, tá? Ok. Não é de ficar impressionado, então, que se você pega esse mesoderma que está no seu folheto somático, tá? E essa parede aqui do âmnio, né? Que é um ectoderma, tá? Você pode chamar isso aí de somatopleura, tá? Somatopleura. E aí essa vai ser a somatopleura intraembrionária, ok? Mesma coisa aqui, como a gente está falando aqui de um endoderma, dessa porção aqui do endoderma, né? Na verdade, essa porção aqui, né? Essa porção aqui, porque para cá já é um endoderma extraembrionário, né? Mas aqui nessa porção aqui, tá bom? Você pode chamar isso aqui de esplancnopleura, tá? Esplancnopleura intraembrionária, ok? Então essa aqui é a somatopleura e a esplancnopleura intraembrionária. Okay? É importante lembrar que nessa visão aqui, tá bom? Nessa visão aqui, você tem mais ou menos o que seriam os limites, né, do embrião, que seria isso aqui, né? Tá bom? Deixa eu fazer aqui de uma maneira mais inteligente, né? Isso aqui seriam os limites, mais ou menos, do embrião, tá? De modo que, na verdade, o que vai se transformar no embrião vai ser essa região aqui, ok? Sendo assim, esse espaço aqui, tá bom? Lembrando que o embrião, na verdade, é isso aqui, né? Então, esse espaço aqui, tá bom? Você pode chamar ele tranquilamente de celoma intraembrionário, tá bom? Esse aqui, então, seria a cavidade celomática, né? Intraembrionário. Vou botar aqui a celoma intraembrionário, tá? E esse aqui, entre um folheto da mesoderme e outro, esse aqui é o folheto externo, esse aqui é o folheto interno da mesoderme extraembrionário, né? Então, esse espaço aqui também é o celoma, só que é o celoma extraembrionário, tá? Então, aqui você tem o espaço do celoma extraembrionário, ok? Então, nessa porção aqui, tá bom? Ó, nessa região aqui você tem a comunicação entre o celoma intraembrionário e o celoma extraembrionário, que é essa região toda aqui, ok? Bom, interessante não, é necessário entender uma certa questão aqui, tá? Esse aqui é o corte sagital e esse aqui é o corte transversal do embrião, tá bom? Então, se o embrião é uma salsichona assim, eu estou vendo esse corte aqui, tá bom? Nessa figura, tá? Agora, se você está vendo essa salsicha de cima para baixo, tá bom? A próxima figura é justamente esse corte aqui, tá? Um corte longitudinal ou sagital, tá bom?
Então é justamente isso aqui, tá? Para dentro da ele está indo aqui, esse treco está indo para dentro da tela e para fora da tela. Então o que acontece? Olha só essa região aqui de mesoderma, tá bom? É um canal, você tá vendo que é um canal, tá? É um buraco, né? Interessante aqui saber que na verdade você tem um disco, né? Como se fosse uma pizza, né? Metade da pizza entrando na tela e metade da pizza saindo da tela. E você tem um buraco aqui nessa camada de mesoderma, tá? Para entender esse buraco é interessante você imaginar a pizza sendo isso aqui, né? Como se fosse uma ferradura, tá? Bom, a pizza não seria mais tão redonda, né? Mas seria agora num formato mais ovalado, ainda plana, tá? E aqui no meio você já tem um certo conteúdo aí, tá? Sendo formado. Então, o que era uma pizza redonda acabou virando uma pizza nesse sentido, tá bom? E o que era uma pizza inteira, né? Com um mesoderma axial aqui, acabou se transformando mais numa estrutura assim, né? Então, se você está vendo esse corte, você está vendo uma ferradura, ok? Então, o que acontece, né? A parte, você vai ter aqui, na verdade, um, um sulco, né? Onde está essa linha preta aqui, tá rolando um sulco, tá bom? Tá rolando um sulco. Se você for fazer um corte nesse sentido aqui, tá? Desse sulco, tá? Você vai ver basicamente isso aqui, olha. Tá? Você vai ter essa visão aqui. Ok? Esse corte aqui, olha, tá? No sulco você vai ter essa visão, tá bom? Então aqui, olha, aqui seria, deixa eu fazer aqui em azul, né? Se isso aqui for a ectoderme, tá bom? E se isso aqui for a endoderme, tá? E você tá vendo essa região aqui, ó, na meiuca, em preto, tá? Que seria o mesoderme, né? Então, o que acontece? Esse conjunto aqui é o folheto esplâncnico, né? O esplancnopleura intraembrionária. Isso aqui é a somatopleura intraembrionária, ok? Então, você tem aqui esse canal, né? Tá vendo? É justamente isso aqui que é esse sulco que eu tô apontando aqui, tá bom? Ele vem dessa divisão aqui nessas lâminas, né? Do mesodermo da lâmina lateral. Agora, não é sempre, não é durante toda a extensão que você vai ter isso aqui, não. Tá bom? Não é durante toda a extensão. Se você fizer um corte nessa região aqui, agora, tá? Da ferradura, o que você vai ter? Tá? Você vai ter um esquema mais ou menos assim, olha. Aqui seria uma mesoderme, né? Tá bom? Você vai ter isso aqui, olha. Pronto, você vai ter isso aqui, tá bom? Então aqui você pode desenhar aqui uma ectoderme, tá? E aqui uma... ops, fiz merda aqui. Aqui uma endoderme, tá? Então você vai ter essa porção aqui que é fechada, não tem esse sulco, tá? Beleza. Aí o que acontece? Esse sulco, tá? Mas continua o canal. Você vê que porção fechada, né? Mas olha só o canalzinho aqui. Esse canal que começou com o sulco lá atrás. Beleza? Tô falando desse corte aqui, tá? Bom, o que você deduz disso aí tudo, tá? Por que a gente está falando disso aí tudo? Porque o que acontece? Você vai ter aqui esse sulco, tá bom? Se você for metendo o dedo aqui no sulco, vai ter uma hora que vai ter essa porção fechada, né, da ferradura. Então você vai, se você botar um arame, por exemplo, né, você consegue passar o arame nesse sentido aqui, ó. Quer ver? Deixa o arame verde, por exemplo. Você pode passar o arame nesse sentido aqui, olha, entrou aqui, tá? O arame vai percorrer, tá? É essa direção internamente aqui na fechadura e vai sair desse lado aqui, tá bom? Esse aqui é o sentido que você acabou de penetrar um arame aqui, tá? Então você vai ter esse canal, tá bom? Esse aqui é o canal, tá bom? É um canal de celoma intraembrionário, tá bom? De celoma intraembrionário, que não vai ter comunicação com o celoma extraembrionário, tá bom? Aqui você tem uma comunicação, tá bom? Conforme você viu nessa figura aqui,
tá bom? Você está vendo aqui que está rolando realmente uma comunicação, tá? Mas naquela região lá você não vai ter comunicação, tá bom? Ok. Então você vai ter esse canal, né? Você vai ter que numa porção mais cefálica, né? Você vai ter o canal pericárdico, né? O canal pericárdico, né? Numa porção um pouquinho mais lateral, o canal pleural, e numa porção mais lateral ainda, né? Mais distal, mais caudal, você vai ter o canal peritoneal, tá bom? Peritoneal, pleural, pericárdico, ok? Bom, e aí isso te dá um insumo melhor para entender a figura anterior, né? Porque se você tem aqui, tá, um corte sagital mediano, né, ou longitudinal, ou seja, nesse sentido aqui o corte, tá bom? Passei uma faca nesse sentido aqui, é natural então, tá, que você tenha esse buraco aqui, tá bom? Que você tenha esse buraco, né? Assim, na verdade tem um erro nessa figura aqui, tá bom? Tem um erro que eu vou tentar corrigir ele agora, tá? Esse treco aqui não é aberto, né? Essa porção aqui de mesoderma não é aberta, tá bom? Na verdade ela é fechada, né? Ela é fechada e daqui saem esses folhetos de mesoderma, né? Porque senão não faz sentido, né? Você teria que ter um sulco na frente da ferradura e você não tem sulco na frente da ferradura, ok? Beleza. Uma vez... deixa eu sinalizar aqui umas estruturas. Notocorda em vermelho. Tubo neural, né, formado aqui em verde. Né? Esse aqui continua sendo mesoderma. Essa bichinha aqui, a membrana bucofaríngea. Membrana bucofaríngea, tá bom? Aqui você vai ter a membrana cloacal, tá? Bom, ectoderma, né, como um todo, endoderma como um todo, a gente está falando de coisa intraembrionária, tá bom? Aqui você vai ter a esplancnopleura extraembrionária, né, o saco vitelínico, o amnion, tá bom? Que é uma somatopleura extraembrionária. Aqui a cavidade amniótica, cavidade vitelínica, tá? Ok, beleza. Próxima figura, né? Acompanhando o desenvolvimento e a morfogênese, né? O embrião vai assumindo a forma de gente, né? Bom, você vê aqui que teve um desenvolvimento aqui do tubo neural já, tá bom? Nessa figura. Que mais? Você teve uma mudança, né? Morfológica aqui da cavidade vitelínica também, né? Você teve uma mudança morfológica da cavidade vitelínica, né? Você saiu de uma estrutura aqui trilaminar, plana, tá bom? E você está indo para uma estrutura que não é plana, né? O que está acontecendo aqui do ponto de vista sagital mediano, né? Novamente, a salsicha aqui olhada de cima, você corta aqui no plano longitudinal o sagital mediano. O que está acontecendo aqui? Você está tendo uma projeção, tá? Uma projeção dessas regiões aqui, olha, para dentro do saco vitelínico. Uma projeção dessa região aqui da membrana bucofaríngea e dessa região aqui também para dentro aqui da cavidade vitelínica, ok? É como se você tivesse, por exemplo, um ponto de força, né? Um certo ponto de força aqui, tá bom? Nesse sentido, quer ver? Como se você tivesse, olha, uma movimentação nesse sentido aqui e nesse sentido aqui, tá bom? A partir dessas regiões aqui, tá? Pensa bem, imagina, tá bom? Imagina isso aqui e aí você olha essa figura aqui, tá bom? Olha aí como é que era plano, né? E agora foi ficando mais assim, né? Mais curvo, né? Aqui você tem a membrana bucofaríngea, tá bom? Aqui você vai ter a membrana cloacal. Você tem aqui o alantoide, né? Ainda de tubo neural mais desenvolvido. Aqui, ó, nessa região de mesoderma, né? Do canal, você ainda tem o canal pericárdico, tá? Mas você tem um amadurecimento aos poucos desse mesoderma aqui, que é um mesoderma muito especial, tá bom? A gente chama de mesoderma cardiogênico, tá bom? Ele vai ser especialmente especial não, né? Especialmente importante aí, especialmente notado quando for estudar a formação do sistema cardiovascular, tá?
Bom, você tem aqui o canal pericárdico, né? E você tem aqui o mesoderma cardiogênico, né? Essa porção aqui do coraçãozinho, tá? Você vê que ela está por baixo, né? O que vai gerar o coração está por baixo aqui do canal pericárdico, né? É importante ressaltar isso, porque você vai ter a continuação desse movimento aqui, tá bom? Você vai ter a continuação desse movimento. Isso aqui, só para constar, tá bom? Só para constar aqui, isso aqui seria um treco que a gente chama de proeminência cefálica, tá bom? Essa região aqui, ó, vai formar a cabeça, né? Até porque, olha só, tem um futuro cérebrozinho aqui, tá bom? Essa região aqui, né, essa depressão epidérmica, né? Ó, você tem a epiderme aqui, ela se deprime, né? Ó, ela tá vindo aqui, deprime, né? Essa depressão epidérmica, ela tem nome também, tá? Essa região aqui a gente chama de estomodeu, estomodeu ou boca primitiva, tá bom? Bom, a gente tem aqui umas certas estruturas aqui do futuro trato gastrointestinal que é interessante ressaltar, né? Essa região aqui, tá bom? Que é a região do intestino primitivo anterior. Essa região aqui é central, que é a região do intestino primitivo médio, e essa região aqui posterior, que é do intestino primitivo posterior, tá bom? Cavidade amniótica, cavidade vitelínica, tranquilo. É importante ressaltar uma coisa aqui que é complexa, tá? Isso aqui é o âmnion, essa aqui é a cavidade amniótica, tá bom? Aqui dentro tem líquido amniótico, tá? Então, isso aqui não são as costinhas do bebê, tá bom? Na verdade, isso aqui não é o bebê, tá? Quem é o bebê é isso aqui. Na verdade, isso aqui, né? Isso aqui é o neném, o futuro neném, tá bom? Tanto que você tem aqui, ó, o cérebro aqui, isso aqui vai se tornar a cabeça, tá? Você vai ter, ó, tá vendo essa placa aqui? Essa região aqui, tá? Ela vai fazer esse, caceta, ela vai fazer esse sentido aqui, ó. Essa rotação. Essa porção aqui vai se invaginar mais ainda e essa porção aqui vai girando. Então eles estão essa estrutura toda aqui no final das contas ela está girando no sentido anti-horário aqui, né? Tá bom? Importante ter essa noção, né? Então, o que seriam as costas, né, do bebê, isso aqui seria uma futura nuca, isso aqui seria as costas do bebê, tá? Então, isso aqui vai ficar mais claro quando você tem, olha, a continuação do desenvolvimento, tá bom? Então, aqui, olha, você sai de uma situação assim, olha, tá vendo que o dobramento está acontecendo cada vez mais. Olha só que interessante, isso aqui é a criancinha, tá bom? Essa parada aqui, parada meio cavalo marinho é a criancinha, tá bom? Bom, tá aqui, né, essa futura criança, né? Se você for fazer um corte, tá? Se você for fazer um corte axial, né? Um corte transversal, nesse aqui você vai ter basicamente essa estrutura aqui, tá? Somitos, beleza? Você vai ter o fechamento aqui, né? Como se fosse as abas de um casaco, né? Que você está abotoando, como se você estivesse abotoando um jaleco, né? Lembrando que a cabecinha do embrião estaria para fora do monitor aqui, né? Da tela, e para dentro da tela tá a parte mais caudal do embrião, tá bom? Então tá, aí aqui ó, se você está vendo uma salsicha aqui por cima, esse aqui é o corte, tá bom? Beleza. Somitos, então, tá? Notocorda aqui o tubo neural, tá? E aqui seria o intestino primitivo médio, se você for parar para pensar, tá? Se eu estou cortando a salsicha bem na meiuca, seria o intestino primitivo médio, não é isso? Se eu estou cortando ele aqui, olha, tá vendo? Nesse plano de corte, tá? Aqui eu mostrei a notocorda, né? Na outra figura, tá bom? Aqui, ó, mostrei aqui a notocorda, né? Que não está presente aqui na figura anterior, mas eu posso desenhar ela aqui. Pronto, isso aqui seria a notocorda. Ótimo. Ok. De novo, mais dobramento, tá? Você está vendo aqui, olha,
essa placa aqui ela vai girar mais nesse sentido aqui, ok? Então, vamos ver esse treco acontecer, tá? Pronto, girou mais aqui, ó, tá vendo? Agora ela já tá assim, antes ela tava assim, né? Tá aqui, olha só que você está tendo a inversão dessa relação entre a cavidade pleural aqui, a cavidade pericárdica, né? E o mesoderma aqui que vai originar o coração, né? Antes o coraçãozinho estava por baixo, tá? Naquele desenho assim, né? Tá bom? Você vê que o coraçãozinho estava por baixo, né? Agora ele está ficando por cima, né? Tá bom? Ok. Amnion, saco vitelínico, cavidade amniótica, cavidade vitelínica, tubo neural, né? Aqui você tem intestino primitivo anterior, médio, aqui intestino primitivo posterior, alantoide aqui, membrana bucofaríngea, né? Estomodeu, essa depressão, ó, vem, deprimiu e continuou, beleza? Então, estomodeu, membrana cloacal, pedículo embrionário aqui, tá bom? Mesoderma cardiogênico, e as duas lâminas aqui de mesoderma saindo, né? Aqui é a mesma coisa, tá bom? Ok. Continuação dessa brincadeira, tá? Ó, mais ou menos isso aqui. Olha aqui o que está formando o nenenzinho, tá bom? É basicamente isso aí. O que mais que tem para mostrar aqui nessa figura? Bom, acho que é basicamente isso, né? Olha só, um corte axial nessa altura do campeonato. Você repara aqui que está rolando uma mudança morfológica aqui, né, no saco vitelínico, né? Você está vendo ele aqui numa visão sagital mediana, tá bom? Ou seja, é esse sentido aqui da salsichinha, tá bom? E aí, olha só, na mesma visão sagital mediana, ele está se afunilando, né? Se afinando cada vez mais, tá? Então, isso aqui já seria uma visão, olha, um corte nesse sentido aqui, tá bom? Na salsicha vai ficar desse jeito, tá? Então aqui você tem, olha, um mesoderma extraembrionário na lâmina externa e aqui em marronzinho mesoderma extraembrionário na lâmina interna, né? Somitos, placa neural, tubo notocorda aqui, né? Placa neural não, tubo neural, né? Olha só que interessante, né? Aqui a somatopleura, esplancnopleura intraembrionária, tá? Aqui você vai tendo a formação, olha, aqui você consegue visualizar bem legal aqui o celoma intraembrionário, tá bom? Nesse corte, se comunicando aqui, olha, com o celoma extraembrionário, ok? Aqui o celoma intraembrionário, tá? Então você tem aqui essa comunicação. O interessante é que essa comunicação vai deixar de existir logo logo, tá? Intestino primitivo médio, tá? Intestino primitivo médio é justamente essa região aqui, tá bom? No corte. Bom, essa aqui é as costinhas, né, do menino ou da menina, e esse aqui é o âmnio, né? Esse aqui é o âmnio, tá? Lembrando que aqui você tem o citotrofoblasto e o trofoblasto, né? Então essa aqui gerando córion, né? Essa membrana aqui do córion, tá? Deixa eu ver aqui o que seria mais interessante aqui mostrar nessa figura. Ok, já dá para mostrar uma coisa aqui relevante, tá bom? Aqui, olha só. Nessa altura do campeonato, você tem esse conjunto de estruturas aqui, tá bom? Saindo da tela aqui está a porção cefálica e entrando na tela está a porção caudal do embrião. Esse conjunto de estruturas aqui você pode dar nome, tá bom? De cordão umbilical. Tá? Seria o nome dessa estrutura aqui, tá bom? Tá bom, veja só o desenvolvimento além, tá bom? Você está vendo aqui o contínuo dobramento, né? Olha a membrana cloacal, né? É importante lembrar que ela tinha uma posição
né, essa posição aqui, né, isso aqui seria um ectoderma, né, aqui, tá bom? E tá, então ela tinha essa posição aqui e já está ficando numa posição, olha, mais ventral e mais anterior, tá bom? Mesma coisa que a membrana bucofaríngea, né? Ok, que mais nessa figura está tudo bem identificável, né? Membrana bucofaríngea aqui, estomodeu, os intestinos aqui, né? Anterior, médio e posterior, né? Aqui eu não representei o alantoide, né? Mas olha só que legal, esse aqui é o pedículo, tá? Embrionário, e você tem aqui, olha, toda essa estrutura aqui, ó, toda essa estrutura aqui, tá bom? Tá meio mal desenhado, isso aqui era para pegar tudo, tá? O pedículo inclusive, tá bom? Num corte sagital mediano, que é isso aqui, tá? No corte longitudinal também chamado, isso aqui tudo é a representação do cordão umbilical. Tá? Isso aqui tudo vai ser o cordão umbilical, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Não, beleza, eu acho que é basicamente isso, né? Próxima figura. Nesse estágio aqui, né? Num corte transversal, tá bom? Nesse plano aqui, olha. Esse aqui é o plano de corte, tá bom? Aqui o plano de corte. Você vai ter, olha, aqui a estrutura toda do cordão umbilical, tá? Aqui o intestino primitivo médio, tá bom? Realmente, né? Intestino primitivo médio aqui no plano de corte. Deixa eu ver o que você encontra aqui. Somitos, né? Você tem aqui o celoma intraembrionário, tá bom? Aqui eu não estou mostrando, né? Eu não estou mostrando aqui a continuação, né? Na verdade, do mesoderma, que seria isso aqui, tá bom? E aqui um mesoderma por fora, né? Outro mesoderma aqui por fora, então aqui seria o celoma extraembrionário, tá? Essa figura tem uma coisa bem peculiar aqui, tá bom? Quero que você imagine esse celoma aqui, tá? Extraembrionário, tá? Se você for parar para reparar bem aqui, você vê que chega no estágio do desenvolvimento, tá? Chega no estágio do desenvolvimento aqui. Vou até ver se eu consigo ampliar a figura, né? Que olha só. Você tem um colabamento, né, ó, dessas duas lâminas aqui, a lâmina parietal e a visceral, ou a lâmina somática aqui, né, a somática e a esplâncnica, tá, do mesodermo da lâmina lateral, formando aqui o celoma intraembrionário, tá, entre a lâmina esplâncnica e a lâmina somática, né, tá bom? Você tem a fusão dessas lâminas aqui nesse estágio, tá bom? De fechamento aqui, olha, do embrião no sentido, na porção ventral, né? E aí você não tem a comunicação mais com o celoma extraembrionário. Aqui você cortou a comunicação com o celoma extraembrionário, tá bom? Cordão umbilical, tá? Beleza. O que mais? Aqui talvez seja interessante fazer um paralelo com essa figura aqui, olha. Essa figura aqui, tá bom? Olha só, você tinha bem essa comunicação, né, do celoma intraembrionário aqui com o celoma extraembrionário, que é toda essa região aqui, né? Extraembrionário, intraembrionário, tá bom? Então, realmente você vai ter uma hora que essas lâminas, né, vão se encontrar aqui uma com a outra e vão fechar essa comunicação mesmo, tá bom? Folheto visceral junto com o folheto parietal. Beleza, figura anterior, tá? Esse aqui é o plano de corte. Agora eu vou alterar o plano de corte aqui, tá? Vamos fazer um plano de corte nessa altura aqui, né? Nessa altura aqui.
tá bom? Deixa eu desenhar essa porcaria direita aqui. Isso aqui seria o plano de corte. Tá? Então é de se esperar o que nesse plano de corte aqui? Primeiro, uma estrutura redonda aqui, né? E não uma estrutura aberta, né? Então aqui você teria uma visão mais ou menos assim. E não aqui, olha, que você tem uma estrutura que é aberta, né? Você tem aqui, olha, saindo da tela e entrando na tela, você ainda tem ectoderma, né? Mas nessa região não. Então você tem essa disposição aqui. Esse aqui, olha, o embriãozinho, as costinhas dele aqui e as laterais, né? Nesse plano aqui novo, não. Tá? No plano B aqui, é de se esperar um embrião assim, cortando na cinturinha, né? Beleza. O que mais que é de se esperar num corte desse aqui? Olha só, um tubo aqui, ó, intestino primitivo na sua porção aqui mais posterior, né? Sendo um tubinho, né? Então você tem aqui um tubinho, intestino primitivo aqui, tubo neural, tá bom? Tubo neural, quiçá uma notocorda aqui ainda, tá bom? Que eu posso desenhar um pontinho aqui, tá bom? Aqui, olha só, você tem essa lâmina aqui, olha, esse treco aqui e esse treco aqui, né? Ou seja, você tem uma lâmina externa, né, de ectoderma, né, o ectoderma amniogênico, tá? A parede do âmnion, né? A parede do âmnion também, olha, tá vendo que aqui e aqui ela é recoberta por mesoderma extraembrionário, né? Então aqui uma dupla, né, uma parede dupla aqui de mesoderma extraembrionário. Vamos botar cor nesse desenho, é basicamente isso aqui. Opa, não, isso aqui não, isso aqui, tá bom? É basicamente isso aqui que eu estava desenhando em preto. Tá? Então aqui, ó, você tem o corpinho aqui do embrião, na cinturinha dele, embaixo do cordão umbilical. Aqui o intestino primitivo aqui de médio para posterior, tá bom? Aqui, ó, a cavidade celomática, né, o celoma intraembrionário, tá? Se você for olhar, tá? Aqui um celoma intraembrionário aqui não está aparecendo porque ele estaria entrando e saindo da tela, né? Tá aqui somitos, tá? Aqui, ó, o corte anterior, ele era esse aqui, né? Ele era bem esse aqui, tá bom? Deixa eu ver. É basicamente isso, né? Aqui, olha, você tem a cavidade, o âmnion, né? A membrana aqui do âmnion. Tá? Você poderia complementar essa figura aqui como? Tá? Botando adicionalmente aqui, olha, o mesoderma, tá bom? A lâmina externa, né, do mesoderma extraembrionário, tá bom? Se você quisesse botar aqui o trofoblasto também, tá bom? Formando aqui o córion, tranquilo. Também é basicamente essa figura. Tá? Então esse é o panorama, tá, da morfogênese, né, e do desenvolvimento da forma externa do embrião.